Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 16 de fevereiro, terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo sobre o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, hoje os versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvido, não ouvis? Não vos lembrais de que quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Jesus não falava de pão, nem de pães. Jesus falava da hipocrisia dos fariseus, do coração duro dos fariseus e de Herodes. Herodes queria ver Jesus para se divertir com ele, por curiosidade, por a mais pura curiosidade. Os fariseus não aceitavam que aquele jovem carpinteiro da Galileia, que para eles Jesus nem da Judeia era da Galileia, poderia ensinar alguma coisa. Que mestre é esse? Nós somos formados na lei, na Torá. O que esse homem tem a nos ensinar? Nada. Portanto, Jesus, quando fala do fermento, ele fala da vaidade, da hipocrisia dos fariseus e de Herodes, que não queriam ter o coração aberto à palavra, ao ensinamento que Jesus trazia, que não era um ensinamento tão novo assim. Lógico que no começo não era, depois vai culminar no mandamento do amor. Aí sim nós podemos dizer que Jesus traz uma novidade. Mas aquilo que Jesus falava e pregava estava contido na Torá. O problema é que eles não viviam. O problema é que eles criaram prescrições e mandamentos adicionais àquilo que estava na Torá, partindo de tradições e de princípios humanos, e ficavam presos a isso, deixando muito de lado aquilo que era o mandamento de Deus. Se olharmos as ações e as pregações de Jesus, tudo aquilo que ele fala está contido no Antigo Testamento, na Torá. O que ele vai trazer de novidade, repito, é o mandamento do amor. Porque o mandamento do amor é o cumprimento da lei. Lembremos que a lei mosaica, na verdade, o decálogo, os 10 mandamentos, eles se referem a não pecar contra o outro. Não matarás o outro. Não levantarás falso testemunho contra o outro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, o outro. Ou seja, 7 dos 10 mandamentos contidos lá se referem ao outro. Portanto, se eu amo o outro, eu não vou fazer mal ao outro. Jesus sintetiza tudo isso num único mandamento. Esta é a novidade da mensagem de Jesus. Mas os outros ensinamentos que ele fazia, que ele pregava, que ele ensinava, eram baseados naquilo que já estava na Torá. O problema é que, volto a dizer, os fariseus ficaram tão presos a tradições que eles criaram que eles deixaram praticamente de lado a Torá. Lógico, não se pode afirmar que eles deixaram totalmente, porque muitos dos ensinamentos e prescrições que eles criaram se baseavam na Torá. Mas não ficavam tão presos a ela. Por isso que quando Jesus realiza sinais e lembra as autoridades religiosas de Israel que Deus tinha pedido para que se tomasse conta do órfão, da viúva e do estrangeiro e do pobre, porque o pobre é a menina dos olhos de Deus, e aí parafraseando o capítulo 36 de Ezequiel, que fala dos maus pastores, e Jesus ele se coloca como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, em contraponto aos maus pastores que matam as ovelhas, principalmente as ovelhas mais gordas, e não se preocupam com as outras, ou seja, com as ovelhas pobres,
E aqui a crítica de Jesus às autoridades religiosas de Israel é que eles colocavam a lei acima dos pobres, porque os pobres não tinham condição de toda hora ir no templo para fazer oferta e se purificar. Os ricos tinham, os pobres não. E o que acontecia? Como eles estavam em pecado, eles viviam à margem da sociedade, cada vez mais excluídos. Já eram excluídos porque não tinham dinheiro, e aí também eram excluídos porque estavam no pecado. A grande crítica de Jesus ao sistema religioso de Israel se dá justamente por causa disso. A lei era como se fosse uma algema e ninguém conseguia se livrar dela. E isso não era o objetivo quando Deus criou a lei lá atrás. Deus criou a lei para que as pessoas pudessem conviver em sociedade, já que se formava um novo povo, o povo de Israel, o povo hebreu, que é o povo da promessa. Então, para que eles pudessem viver em coesão dentro de uma sociedade, havia necessidade de leis. As leis que o próprio Deus deu. Só que o que aconteceu? Os fariseus foram enxertando tantas coisas na lei que ela se tornou impraticável de ser vivida no cotidiano da vida. E o povo vivia aprisionado. Portanto, eles não estavam abertos a uma reflexão da lei, que era aquilo que Jesus falava. No Evangelho de Mateus, nós vamos ver que Jesus vai dizer o seguinte: eu não vim revogar a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. As autoridades religiosas de Israel viviam parcialmente os mandamentos. Elas não viviam totalmente, porque seria impossível alguém viver 636 mandamentos e prescrições e não cometer nenhum deslize no decorrer de um dia. Primeiro que ninguém conseguiria guardar na cabeça 636 mandamentos e prescrições. Para conseguir isso, teria que ser um gênio. Daí que nasce a tradição de que um justo peca 7 vezes no dia. Imagina um pecador. Por quê? Era impossível você não cometer nenhum deslize no decorrer do dia inteiro. A crítica de Jesus aos fariseus é justamente por causa disso. Porque eles fizeram que a lei se tornasse uma mordaça, uma algema que impedia o povo de viver a liberdade que Deus tinha concedido. E aí Jesus critica essa atitude dos fariseus. Daí que nascem os grandes embates de Jesus e dos fariseus. Só que eles, justamente por estarem tão presos às suas tradições, eles criavam uma vida ideal para a população que nem eles mesmos conseguiam fazer, ou seja, não conseguiam viver. E aí Jesus chama isso de hipocrisia. E Jesus alerta os seus discípulos: cuidado para não comer do fermento dos fariseus, que nada mais é do que a hipocrisia. A hipocrisia, ela se faz presente na história humana desde sempre. E hoje, se não tomarmos cuidado, nós, como cristãos, podemos sim agir na hipocrisia, né? De exigir dos outros aquilo que nós mesmos não conseguimos viver. É aquela máxima que a gente ouve de vez em quando, né? Botar a sujeirinha embaixo do tapete ou guardar entre 4 paredes. Temos que tomar cuidado para não assumir a postura dos fariseus e sermos também levados pela hipocrisia e pela falta de caridade para com os nossos irmãos. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.